Bom, nós vamos continuar agora aqui com exemplos envolvendo a regra de 3 simples, tá? Na semana passada, a gente viu exemplos onde envolvia grandezas diretamente proporcionais. Hoje, nós vamos ver grandezas inversamente proporcionais, tá? Situações onde apresentam a grandeza inversa. Então, aqui, primeira situação, 6. Uma empresa de costura com 6 costureiras consegue terminar uma demanda de serviço em 24 dias. A fim de fazer o mesmo serviço com 8 costureiras, quantos dias serão necessários para terminá-lo? Então, como lá na aula passada, já falei para vocês, a gente precisa montar uma tabelinha, né? Então, diz aqui, são costureiras as minhas grandezas, né? E dias. Então, 6 costureiras, tá? Levam 24 dias para fazer o serviço. Daí diz aqui, a fim de fazer o mesmo serviço com 8 costureiras, então na coluna das costureiras vem 8, quantos dias são necessários? Pede aqui. Então, eu não sei quantos dias, então X. Então, assim, se 6 costureiras levam 24 dias, 8 costureiras para fazer o mesmo serviço vão precisar de mais ou menos dias? Menos dias, né? É mais gente trabalhando, costurando, vai precisar de menos tempo. Então, o número de costureiras aqui aumentou, ó, foi do 6 para o 8, mas os dias vão diminuir. Então, nesse caso, eu digo que nós temos grandezas inversamente proporcionais. Então, aqui, ó, observe que as grandezas são agora inversamente proporcionais, pois quanto mais costureiras temos, menos dias de serviço serão necessários. Precisamos multiplicar em paralelo, tá? Então, ó, nas grandezas diretamente proporcionais, a gente formava uma proporção. Agora, nas inversamente proporcionais, a conta monta diferente, nós vamos multiplicar em paralelo. O que isso quer dizer? Ó, aqui na tabelinha, o 6 eu vou multiplicar com 24 e o 8 eu vou multiplicar com x. Claro que eu vou começar multiplicando por aquela grandeza onde temos o valor desconhecido, que no caso aqui é o 8 e o x, tá? Por essa linha aqui. Então, 8 vezes x igual a 6 vezes 24. Então, 6 vezes 24. 8 vezes x, 8x. 6 vezes 24, 144. Agora, o que acontece? O 8 vai sair daqui e vai passar para cá dividindo. Então, eu vou ter x igual a 144 dividido por 8, x igual a 18. Então, resposta, serão necessários 18 dias. Exemplo 7. Márcia leu um livro em 4 dias, lendo 15 páginas por dia. Se tivesse lido 6 páginas por dia, em quanto tempo ela leria o mesmo livro? Então, fazendo a tabelinha. 4 dias, 15 páginas por dia, né, que diz aqui na primeira frase. Agora, se tivesse lido 6 páginas por dia, então, embaixo do 15 o 6, e no espacinho aqui na frente o x, porque justamente quer saber quanto tempo levaria, então, para ler o livro. Então, o x, certo? Então, se ela lê 15 páginas né, vai precisar de 4 dias. Agora, se ela só ler 6 páginas por dia, ela vai levar mais ou menos tempo? Mais tempo, certo? Então, o número de páginas que ela vai ler por dia diminuiu, mas o tempo vai aumentar. Então, aqui uma grandeza aumenta e a outra diminui, grandezas inversamente proporcionais. Então, diz aqui, observe que agora a situação é a seguinte: se ela ler mais páginas por dia, demorará menos tempo para ler o livro. Caso ela diminua as páginas lidas por dia, aumentará o tempo de leitura. Nesse caso, a regra de 3 é proporcionalmente inversa. Então, devemos multiplicar em paralelo. Então, ó, paralelo. De acordo com a tabela, 4 vezes 15, x vezes 6. Vamos começar aqui, ó, né? O x vezes o 6. Então, 6 vezes x igual 4 vezes 15, ó. 4 vezes 15. 6 vezes x, 6x. 4 vezes 15, 60. Agora, o 6 vai passar dividindo, então, eu vou ter x igual a 60 sobre 6, x igual a 10. Então, a resposta, se passar a ler 6 páginas por dia, levará 10 dias para ler o livro. Situação 8.
Com 8 pedreiros trabalhando, a reforma de uma casa é realizada em 20 dias. Em quantos dias 8 pedreiros realizariam a mesma reforma trabalhando no mesmo ritmo? Então, na tabelinha, né, número de pedreiros e tempo. Então, 4 pedreiros levam 20 dias. Aí, em quantos dias? 8. Então, 8 pedreiros, quanto tempo? X. Então, 4 pedreiros levam 20 dias. 8 pedreiros, mais gente trabalhando, vai fazer essa reforma em mais ou menos tempo? Menos tempo, né? Mais gente trabalhando, o serviço vai ficar pronto mais rápido. Então, o número de pedreiros aumentou, mas o tempo vai diminuir. Então, nós temos grandezas inversamente proporcionais. Essa é uma situação de proporcionalidade inversa. Dobrando o número de pedreiros, o tempo cai pela metade. Triplicando o número de pedreiros, o tempo é reduzido à terça parte, e assim por diante. E aí, o que a gente faz? Devemos multiplicar em paralelo. Então, o 8 vezes o x e o 4 vezes o 20. Então, 8 vezes x igual a 4 vezes 20. 8 vezes x, 8x, igual a 4 vezes 20, 80. E aí o 8 passa dividindo, eu vou ter x igual a 80 sobre 8, x igual a 10. Então, 8 pedreiros realizariam a reforma em 10 dias. E a última situação, 9. Se comprar garrafas de água de 350 ml, Renato vai precisar de 20 garrafas para vender. Quantas garrafas ele deve comprar se escolher garrafas de 500 ml e quiser manter a mesma quantidade de litros? Então, capacidade. Diz aqui, se comprar garrafas de água de 350 ml, então 350, ele vai precisar de 20 garrafas. Então, 20. Agora, quantas garrafas? X. Se escolher garrafas de 500 ml, então 500 aqui. Né? Então, capacidade e garrafas. Então, assim, ó, se a capacidade da garrafa for de 350 ml, vai precisar de 20 garrafas. Agora, se a capacidade aumentar, ou seja, passar para 500 ml, ele vai precisar de mais ou menos garrafas? Menos garrafas. A capacidade aqui aumentou, mas a quantidade de garrafas que ele vai precisar são inversamente proporcionais. Tá? Então, ó, vai diminuir. Né? Então, ó, grandezas inversamente proporcionais. Então, eu vou multiplicar em paralelo. 500 e o x, 350 e o 20. 500 vezes x e 350 vezes 20. Aqui eu tenho 500x igual a 7.000, né? Então, eu vou ter x igual a 7.000 dividido por 500. Fazendo essa divisão dá 14. Então, Renato vai precisar de 14 garrafas de 500 ml. Então, aqui, depois disso, temos exercícios que estão no anexo, tá? Tudo que eu expliquei aqui e os exercícios estão no anexo. Então, agora vocês vão, baseado nesses exemplos, vão resolver essas 8 situações aqui, certo? Então, vocês leiam com atenção, façam a tabelinha, façam análise para ver se realmente são grandezas inversamente proporcionais, aí montem a conta, tá? De acordo com esses exemplos. E não esqueçam de colocar no final a resposta.